Meu nome é Tainara Volan e estou aqui para apresentar o artigo chamado de Transição Sustentável na Frota de Ônibus Público, estudo de caso na cidade de São Paulo. Esse artigo foi desenvolvido por mim e pelos professores Ricardo Dávalos, Caroline Vaz e Maurício Oriona, todos da Universidade Federal de Santa Catarina, campus de Florianópolis. Reduzir as emissões de gases do efeito estufa e mitigar as mudanças climáticas, bem como melhorar o bem-estar da população, são itens essenciais para um futuro sustentável. O setor de transportes ele possui um grande desafio para os países, pois é um setor que apresenta altos níveis de emissão de CO2. No Brasil, o setor de transportes é o segundo setor que mais demanda energia e é a principal fonte de emissão de CO2. Para reduzir as emissões de gases de efeito estufa do sistema de transporte público, o IPCC apresenta 4 estratégias principais de mitigação. 2 delas são a diminuição da intensidade de energia e também a diminuição da intensidade de carbono dos combustíveis. Em conformidade com o encomendado pelo IPCC, a cidade de São Paulo determinou uma lei que busca promover a redução progressiva das emissões de dióxido de carbono e de poluentes tóxicos emitidos na operação de suas frotas, como óxido de nitrogênio e também material particulado, por meio da troca gradual de combustíveis não renováveis para tecnologias mais limpas e sustentáveis. A frota de transporte público coletivo é muito importante para a mobilidade de São Paulo, bem como seu impacto na poluição por veículos motorizados. Então, os investimentos de ônibus são uma estratégia-chave de longo prazo para atender às metas ambientais e sustentabilidade da cidade. As mudanças nos combustíveis e nas tecnologias da frota de ônibus visam o duplo objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários do sistema e também reduzir a emissão de poluentes nocivos à qualidade do ar na cidade. Diante disso, o objetivo do artigo é realizar uma avaliação da meta imposta pela Lei nº 16.802, com diferentes formas de transição para combustíveis alternativos ao diesel, e a partir disso verificar as reduções alcançadas para a emissão de dióxido de carbono, material particulado e óxidos de nitrogênio. A Lei 16.802, ela diz que os operadores de serviço de transporte devem promover a redução progressiva das emissões, e isso se dará de forma gradual, conforme o que está apresentado na tabela. Então, 50% em 2028 e 100%, 10 anos depois para dióxido de carbono, 90% em 2028 e 95% em 2038 para material particulado, e 80% em 2028 e 95% em 2038 para o óxido de nitrogênio. Para o desenvolvimento do estudo do caso, a gente fez uso da modelagem de dinâmica de sistemas. Consiste numa técnica de análise de sistemas sociais complexos, capaz de oferecer recomendações políticas. Com a utilização dessa abordagem, é possível entender todo o sistema do planejamento de transporte com uma visão estratégica de políticas e também como ferramenta de apoio à tomada de decisões. O modelo foi construído no software Stella e inicia-se pela cadeia de envelhecimento dos ônibus atuais. Há diversas opções de tecnologias alternativas de motor e combustível disponível comercialmente, as quais elas oferecem diferentes graus de melhoria das emissões em comparação com os ônibus a diesel que são utilizados atualmente na frota de São Paulo. No presente estudo, as tecnologias utilizadas são biodiesel, elétrico, gás natural veicular, que é o GNV, biometano e híbrido, que é elétrico com diesel. E conforme os veículos vão sendo sucateados e saem da cadeia de envelhecimento, eles entram em uma nova cadeia de envelhecimento de opções de ônibus que emitem menor quantidade de gases poluentes. Que é a cadeia apresentada nesse slide, né? Que é a de ônibus alternativo, que seria uma das opções: biodiesel, elétrico, gás natural, veicular, biometano ou híbrido. Cada uma das alternativas propostas emite um valor específico de CO2, material particulado e óxido de nitrogênio. Na figura, há a estrutura do modelo que faz referência ao modo que as emissões são calculadas.
As características de diferentes tipos de ônibus são acrescidas no modelo também conforme dados na literatura. Então, a gente passa a fase de resultados e discussões. Os cenários de simulação criados para esse artigo, eles combinaram diferentes tipos de tecnologias. Os cenários eles foram planejados de modo que houvesse a combinação da grande maioria das tecnologias disponíveis no mercado, tendo como referência de 2 a 3 tecnologias dominando o mercado, sendo descartada a possibilidade de investimento em uma única alternativa. E isso porque as diferentes características das tecnologias dependem de uma infraestrutura própria. Para os ônibus que percorrem uma maior quilometragem durante o dia, então são preferíveis a utilização de combustíveis que dê maior alcance. Isso é uma barreira para ônibus que são elétricos, né? Face à limitação e necessária infraestrutura para recarga, que não é comum no Brasil. Então, desse modo, é favorável o uso para trajetos menores, por exemplo, e fazer pequenas recargas nos terminais dos intervalos entre os trajetos. Então, a gente tem a combinação, são 8 cenários, com combinações diversas, por exemplo, híbrido e diesel, GNV e biometano, GNV e elétrico, e aí tem uma porcentagem desses veículos para cada uma dessas opções. Então, aqui a gente tem a análise feita para a emissão de dióxido de carbono. A meta de redução de 50% de CO2 é alcançada em 2029, pelo cenário 4, que é o do elétrico, mais o biometano, que é esse amarelinho aqui de baixo, com aproximadamente 602 mil toneladas. No entanto, em 2038 o valor não é nulo, pois ainda há ônibus diesel na frota e o biometano emite gases poluentes, né? Tem uma redução significativa a ser comparado aos dados de 2006, chega a um valor próximo de 70% de redução. Outro cenário com resultado significativo é o C6, com predominância dos combustíveis GNV e elétrico, alcançando em 2028 aproximadamente 740 mil toneladas de CO2. O cenário C1 e C5, que é híbrido e biodiesel para o primeiro e GNV, e híbrido e biodiesel para o segundo, são os que apresentam os piores resultados de redução da emissão de CO2. São tecnologias menos agressivas que o diesel, no entanto, ainda emitem CO2 considerável que não alcança as metas exigidas pela lei. O cenário C3, que é o elétrico híbrido, que é um cenário de mobilidade elétrica, apresenta um resultado mediano. Apesar de ter como predominância ônibus elétricos, os híbridos ocupam a metade da frota. Eles são mais eficientes que o diesel, mas ainda emitem CO2 em maior quantidade que GNV e biometano. Fazendo análise da emissão de material particulado, o valor da meta imposta pela lei não é alcançado por nenhum cenário, que chega mais próximo é o cenário 6, que é a combinação de GNV elétrico, apresentando uma redução de aproximadamente 53% para os primeiros 10 anos e em 20 anos 83%. Essas duas tecnologias apresentam as melhores taxas de emissão dentre as analisadas, desse modo juntos possuem o melhor resultado. Depois há o cenário C3, que é o elétrico híbrido, com 55% e 75%, respectivamente, de redução de material particulado para 2028 e 2038. E, por fim, a gente tem a análise da emissão de óxido de nitrogênio. Novamente, diante das simulações exatas, nenhum dos cenários apresenta o alcance das metas impostas pela lei. O cenário mais próximo é o cenário 6, com uma combinação da GNV mais elétrico, com reduções próximas de 50% em 2028 e 76% em 2038. Como conclusão do trabalho, o estudo mostrou que uma intervenção ambiental mediante a troca de ônibus do sistema de transporte público do município de São Paulo por novas unidades menos poluentes ou mais limpos, que eu disse, pode ser feito usando diferentes combinações de tecnologia. Os cenários propostos basearam-se nas tecnologias existentes e foram organizados de forma a refletir possíveis escolhas que seriam feitas pelos responsáveis pela operação dos sistemas de ônibus, uma vez que fossem criadas condições favoráveis à introdução de tecnologias alternativas. Diante dos resultados encontrados também na simulação, as combinações que apresentam o melhor resultado são de elétrico e biometano para a redução de CO2. Para as reduções de material particulado e óxido de nitrogênio, o cenário do GNV e elétrico. Então, são as combinações que apresentam valores menores de fatores de emissões de gases poluentes. No entanto, nenhuma das combinações é capaz de alcançar a meta imposta pela lei no tempo determinado. Os autores
gostaria de agradecer a CAPES e a CNPq pelo auxílio financeiro. Além desses, agradecemos à UFSC, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, PPGEP, e também ao Laboratório Sinergia. Agradeço, então, a atenção de todos e fico à disposição para questionamentos. Obrigada.